Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educase de hoje a gente vai fazer uma questãozinha muito importante que vai envolver os conteúdos de potenciação e radiciação. Tudo bem? Como você já sabe o que a gente vai fazer agora, vamos para o nosso Relembrando. Então, pessoal, no nosso Relembrando de hoje, eu vou colocar duas propriedades aqui, uma sobre potenciação e outra sobre radiciação, e com as duas a gente vai conseguir safar o problema completamente, beleza? Elas são muito importantes e sempre quando você bater um olho em uma questão que tenha potenciação ou tenha radiciação, você já tem que lembrar diretamente dessas propriedades, beleza? A primeira delas, eu coloquei, é quando você vai multiplicar números que têm uma potência, ou seja, potência é esse cara aqui que está no expoente, e eles estão na mesma base, que é o cara que está aqui embaixo. Ou seja, você vai multiplicar 1a elevado a m vezes 1a elevado a n. m e n são os expoentes. E o caso aqui, o a ele vai ser a base, tudo bem? Então, eu estou multiplicando dois números de mesma base e expoentes diferentes. O que eu vou fazer para achar o resultado dessa operação matemática? A multiplicação de potências de mesma base vai ser justamente eu repetir a base e somar agora os números que estão no expoente, tudo bem? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver como aplicar isso na prática. Então, ó, o exemplo está falando, eu tenho o número 2 ao cubo, e eu estou multiplicando ele pelo 2 à quarta. Então, muitas pessoas iam fazer o quê? Iam abrir aqui o produto do 2 ao cubo, fazer 2 vezes 2 vezes 2, que a gente sabe que é 8. Fazer o 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Ia fazer 8 vezes 16 e ia colocar a conta aqui. Mas muitas vezes, em alguns problemas, é interessante você manter a potência aqui em cima, para simplificar alguma coisa, cortar com alguma raiz, muito provavelmente. Então, sempre quando a gente bater o olho nesse tipo de expressão, a gente vai o quê? Repetir a base. Então, ó, 2 ao cubo vezes 2 à quarta, a gente vê que a base é a mesma. Então, eu vou lá e vou repetir a base. Repito a base, que é o 2, e agora eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. 3 mais 4 vai resultar em 7. Legal? Então, é um raciocínio que você tem que ter imediato. Bater o olho numa expressão dessa, que tem mesma base e expoentes diferentes, você vai lá, repete a base e soma os expoentes. Tudo bem? Essa é a primeira propriedade muito importante também. A segunda propriedade que eu coloquei para vocês é uma que diz respeito à radiciação, tudo bem? Então, todo mundo quando vê uma raiz vai pensar em se tem quadrado perfeito, se o número sai bonitinho quando eu faço a operação dessa raiz, mas, como eu falo, em alguns problemas é muito interessante você olhar para a raiz agora como um expoente. Então, ó, sempre quando eu tiver uma raiz de a elevado a m num índice da raiz sendo n, o que eu vou sempre poder fazer? Eu vou poder transformar uma raiz em um expoente. Ou seja, sempre quando eu tiver uma raiz, eu posso escrever como um número que está dentro elevado a um expoente. Coloquei um exemplo aqui para a gente ver como que vai funcionar também. Coloquei aqui, ó, raiz quinta de 2 ao cubo. Se você for fazer essa operação na sua calculadora, vai dar um número muito feio. Ninguém sabe esse número aqui, o resultado dessa operação de cabeça. Porque se você fizer raiz quinta de 8, né, que é o resultado que vai estar aqui dentro, não vai dar bonito. Então, nos problemas de matemática, muitas vezes você vai ter que reescrever essa expressão aqui em outro formato que seja mais conveniente para você. E muitas vezes é conveniente a gente escrever esse cara aqui como sendo um expoente, uma base elevada a um expoente, no caso, né? Como que eu vou poder fazer isso? Eu sempre vou fazer essa regrinha. Eu vou pegar o número que está aqui dentro, sem estar elevado ao expoente, que no caso é o 2, então eu vou pegar o 2. E vou fazer um macete bem legalzinho, que agora eu quero passar para vocês. Ó. Perceba que quem está dentro da raiz, ó, o expoente que está dentro da raiz aqui, que é o m, ele está em cima da nossa fração que está no expoente, tudo bem? Então, ó, o m está por dentro e aqui ele está por cima. E o n, que é o nosso índice da raiz, ele está fora da raiz. E ele está por baixo aqui na nossa fração. Então tem uma dica muito legal que a gente pode passar para vocês quem está por dentro está por cima e quem está por fora vai por baixo da nossa fração. Tudo bem? É um macete para você lembrar. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Tudo bem? Então, aplicando esse macete aqui que eu fiz com vocês, ó, 2 ao cubo, né, é o cara que está aqui dentro, e tem uma raiz quinta. O que eu vou fazer? Pego o número que está aqui dentro, repito, é o 2, repetir. Agora, quem está por dentro vai estar por cima na nossa fração, então o 3 ele vem aqui em cima. Dividido por quem? Dividido por quem está por fora, ou seja, o 5. Então, esse aqui é o nosso resultado. Uma raiz que agora eu expresso como uma base elevada a um expoente. Tudo bem? De novo, repassando com vocês, ó,
o 2 está aqui, eu coloco o 2 aqui. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, vai por baixo. E é isso que a gente vai ter que fazer em muitos problemas. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para a questão realmente que vai abordar esses conceitos que a gente viu no Relembrando. Então, beleza, pessoal, vamos lá para a questão. Coloquei aqui para vocês, simplifique a expressão a seguir, e essa expressão ela está com um monte de raiz, um monte de n, n ao cubo, raiz cúbica de alguns n, certo? E o problema falou para a gente tentar simplificar, deixar numa forma um pouco mais agradável essa expressão matemática, tudo bem? Primeiro de tudo, o que a gente tem que pensar? Dado que eu já dei as dicas no nosso Relembrando. Vi aqui que tem um monte de raiz, certo? Raiz cúbica de n que multiplica raiz cúbica de n que multiplica raiz cúbica de n. Então, é uma expressão realmente não muito agradável, é difícil de trabalhar. E o meu conselho, sempre quando você bater o olho em uma coisa que você não sabe por onde começar, tenta buscar a parte mais simples do problema. Se você começar a olhar da esquerda para a direita, o problema ele é muito complicado. Você começa a olhar que tem um monte de raízes, está fazendo uma escadinha aqui e realmente fica difícil de saber qual que é o primeiro passo que você tem que dar. Então, o meu conselho é tente achar o pedaço mais simples da expressão, para você começar a trabalhar com ela, certo? Se você bater o olho na expressão inteira, aqui é difícil, aqui é difícil, aqui é difícil de trabalhar, mas essa daqui, ó, que eu vou sublinhar de vermelho, é uma expressão que a gente sabe trabalhar. A gente consegue escrever uma raiz num formato diferente, que eu acabei de falar para vocês. Escrever uma raiz no formato de uma base elevado a um expoente, certo? E é isso que a gente vai fazer, ó. Perceba, eu vou tentar melhorar esse primeiro termo aqui e ver o que vai acontecer. Então, essa expressão que a gente quer simplificar, ela vai ser igual a quê? A essa raiz cúbica grandona de n, certo? Raiz cúbica grandona de n que multiplica, vamos repetir, ó, raiz cúbica grandona de n, e bem aqui, ó, lembra que a gente viu uma propriedade de raízes transformando em expoente para eu tentar trabalhar com esse n que está aqui fora? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar que a base aqui da nossa raiz, que é o n, ela pode ser transformada em quem? Quem está por dentro aqui, que é o expoente que está escondido, que é o 1, quem está por dentro está por cima da nossa fração. E quem está por baixo aqui nesse caso é o 3. Então o 3 vem por aqui. Ou seja, esse pedacinho que eu sublinhei de vermelho, eu posso escrever ele como o quê? N elevado a 1/3. E é isso que eu vou fazer, ó. Fica raiz cúbica de n vezes raiz cúbica de n vezes n elevado a 1/3. Então, ó, o n elevado a 1/3, ele aparece bem aqui. Perceba, né, ó, de 3 raízes a gente passou para 2 raízes cúbicas agora. Ficou bem mais agradável, né? E de novo, bateu o olho aqui, o que vai vir na sua cabeça? 2 números que têm a mesma base, o que eu posso fazer quando eles estão sendo multiplicados? Eu repito a base e somo os expoentes. Vamos simplificar mais um pedacinho da expressão. Então, ó, isso aqui vai ser igual a quem? Repito todo esse negócio desde lá da esquerda. Raiz cúbica de n vezes raiz cúbica. Agora sim eu posso fazer o quê? A operação, né? Eu faço que isso daqui, ó, vai ser o quê? N vezes n elevado a 1/3. E isso aqui é a mesma coisa que n. Quando eu não tenho nada no expoente, eu considero que é o 1. Fica o quê? 1 mais 1/3. Que quando você faz essa continha, 1 mais 1/3 dá 4/3, certo? Então, o cara que vai aparecer aqui é 4/3. Legal? Já deu uma simplificada boa, né? Ó, perceba que esse negócio de azul para esse negócio aqui que a gente escreveu de preto já está bem mais agradável. De novo, o que a gente vai ter que fazer? Simplificar mais ainda. E perceba que a gente caiu num problema semelhante ao do início, né? Tinha raiz e raiz, raiz, aqui tinha raiz e raiz. De novo, se você olhar da esquerda para a direita, o problema é difícil. Você não sabe muito bem o que fazer. Mas se você buscar a parte mais simples novamente, fica bem intuitivo o que você tem que fazer, ó. Isso aqui é difícil de trabalhar, mas esse cara aqui, ó, de novo você consegue escrever ele de uma forma mais agradável, não consegue? Porque eu tenho um expoente aqui dentro e uma raiz fora. O que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Repito o n, que é o nosso número que está dentro da raiz, pego quem está por dentro, que é o 4/3, e divido na fração pelo 3, que é quem está por fora. Ou seja, ó,
o n repetido, quem está por dentro está por cima e quem está por fora está por baixo da nossa fração. E agora eu tenho que melhorar essa continha, tudo bem? Essa continha é aquele caso de que eu repito a primeira, né, 4/3, repito o primeiro método e multiplico pelo inverso da segunda, que é 3/1, aqui vai ficar 1/3. Então, esse número aqui ele vai dar n elevado a 4/9. Tudo bem? 4/9. Vou reescrever todo esse cara aqui que eu sublinhei de vermelho por n elevado a 4/9. Então, a nossa expressão vai ficar como? Raiz cúbica, de novo, de n, que multiplica quem? Que a gente descobriu? N elevado a 4/9. Então, vezes n elevado a 4/9. E olha só, esse bicho feio aqui está virando uma coisa bem mais bonita, certo? De novo, tem como a gente melhorar? Tem como a gente melhorar. O que quando a gente olha aqui, vem na nossa cabeça? A propriedade da potenciação. Vou repetir a base, somando os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de, repito a base, e quem? Soma os expoentes. Quando não tem nada é 1. 1 mais 4/9. 1 mais 4/9. Quando você fizer essa operação, 1 mais 4/9 vai dar 13/9. Legal. Raiz cúbica de n elevado a 13/9. Simplificou bastante já, né? Agora, de 3 raízes, a gente conseguiu passar tudo para uma raiz só. Você pode pensar, pô, o problema já está bem simplificado, conseguimos simplificar a expressão. Mas ainda tem mais um passo que a gente pode melhorar, não pode? Porque, ó, essa raiz ainda está feia com uns números, um expoente aqui fracionário, uma raiz cúbica, eu posso transformar tudo em um expoente. E é isso que eu vou fazer. Vou transformar toda essa raiz aqui em um expoente. Como é que eu faço? Aquele artifício, né? Ó. Se eu quero transformar uma raiz em uma base elevada a um expoente, o que eu faço? Pego esse cara que está aqui, que é o n, e agora, aquele macete. Quem está por dentro, que é o 13/9, vai por cima da nossa fração. Então, ó, 13/9 dividido por quem? Por quem está por fora, que no caso é o 3. Tudo bem? Ficou feio ainda, né? Tem como a gente melhorar essa fração? Tem como a gente melhorar. Vamos escrever que isso aqui é o n elevado a, repito, a primeira parte da nossa fração, que é o numerador, 13/9, e multiplico pelo inverso da segunda, né? Que está escondido 1 aqui embaixo. Fica 3/1, 1/3. Faço essa operação aqui e chego à conclusão de que o nosso n ele é 13, é o n elevado a 13/27, no caso. E agora sim, a gente conseguiu simplificar bastante a nossa expressão, né? Perceba, um monte de raiz cúbica vezes n, raiz cúbica de n, raiz cúbica de n, a gente conseguiu transformar tudo em um n elevado a um expoente. O expoente ele não é tão bonito, mas é muito mais simplificado do que eu ter 3 raízes multiplicando cada termo. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham realmente colocado dentro da cabeça de vocês essas duas propriedades. Elas são muito importantes nos problemas de matemática. Sempre quando você bater o olho em duas bases, em uma base repetida aqui, você tem que somar os expoentes já direto. E é muito útil também você perceber que as raízes podem ser transformadas em uma base elevada ao expoente. Você percebeu que ajuda muito nesse tipo de problema. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado valor para vocês essa aula. Um beijão e até a próxima.